Bem, continuando. Os óleos e gorduras, eles são fonte de lipídios. O que são lipídios? Uma revisão desse assunto, já visto em aulas anteriores. Os lipídios, eles são uma classe de substâncias químicas, né? Fazem parte de uma classe de substâncias químicas e são substâncias hidrofóbicas, né? Não tem afinidade com a água. Os exemplos mais conhecidos da unidade estrutural, né? É denominada ácido graxo e ácidos graxos e seus derivados, que contemplam esteróis, ceras e carotenoides. E os carotenoides são substâncias que conferem cor, são pigmentos muito amplamente identificados nas plantas, nas sementes, né, nas polpas de frutas. Esses compostos têm em comum a presença de cadeias orgânicas com um elevado número de carbonos, né, o que confere um caráter hidrofóbico, podendo apresentar tanto carbono e hidrogênio como outro átomo, ou grupos funcionais com heteroátomos, que são álcoois, fenóis, ácidos carboxílicos, ésteres, entre outros. Então, há uma infinidade de compostos que estão incluídos nesse grupo, né, denominado lipídios. Aqui nós temos alguns exemplos de compostos da classe de lipídios que nós podemos ver na figura. Um exemplo do licopeno, em que uma cadeia linear, contando com bastante insaturações ao longo dela. É um exemplo de um carotenoide. O licopeno está presente, por exemplo, no tomate, né, que confere a cor vermelha. O colesterol, uma molécula em que uma parte dela é alifática, linear, e outra cíclica. O colesterol está presente, né? Também é um tipo de lipídio e é um lipídio de procedência animal. Nos vegetais não há presença de colesterol. O ácido linolênico apresenta insaturações em a cadeia linearizada e o cerotato de triacotanila, um exemplo de cera. O ácido linolênico é um exemplo de ácido graxo. Então, são estruturas bem diferenciadas, como vocês podem ver. Estruturas químicas. Entre os lipídios, nós temos os óleos e gorduras e seus derivados, que têm uma importância na humanidade, tanto quanto os componentes de ácidos graxos e seus derivados, insumos naturais, que o homem usou com fins não alimentares e também por modificações químicas. O crescimento da consciência do grande impacto advindo do uso de derivados de petróleo, além do declínio das reservas internacionais desse bem mineral, provocou uma alta sem precedente no preço. Trouxe os óleos e gorduras novamente como matérias-primas para a indústria no século XX. Vocês podem me dar um exemplo desse produto? Muito estudado e já com uma produção considerável no Brasil? Nós temos o biodiesel, gente. Assim, conhecer estes insumos e os processos de transformação nos quais são usados como matéria-prima é atualmente de importância estratégica para os profissionais tanto da química, farmácia, como de alimentos e de outras também. Os lipídios definem um conjunto de substâncias químicas orgânicas que não são caracterizadas como um grupo funcional comum, como nós podemos ver antes. São propriedades comuns deles. Insolúveis em água, solúveis em solvente orgânico, como éter e cloroformo, utilizáveis pelos organismos vivos. Fazem parte de um grupo conhecido como biomoléculas, distribuídos em todos os tecidos, principalmente nas membranas celulares e nas células de gordura. Por exemplo, quando há uma etapa de limpeza e de desinfecção, limpeza e higienização e desinfecção, no caso das superfícies ou das mãos, quando a gente tenta eliminar a carga microbiana,
nós usamos a água, sabão, para as mãos, sabão antisséptico, né? Para quê? A gente consegue ali remover ou dissolver essa camada lipoproteica das membranas celulares desses micro-organismos. Por isso, a sua ação é bactericida, né? E vai reduzir, então, a carga microbiana. O álcool 70, por exemplo, também age nessa porção da membrana celular dos micro-organismos. Por isso, ele é um agente desinfectante. Os termos lipídios englobam triacilgliceróis, monodiacilgliceróis, fosfolipídios, sebrosídeos, esteróis, terpenos, os ácidos graxos e outras substâncias. A maior parte das gorduras naturais é composta de quê? Entre 98% a 99% de triacilgliceróis, né? Cadeias são bastante longas. 1 a 2% referidos como componentes minoritários, incluindo traços de mono e diacilgliceróis. Então, a grande maioria são triacilgliceróis. Ácidos graxos livres, fosfolipídios, cerídeos, constituintes insaponificáveis, clorofila e os produtos de alteração. A classificação geral, amplo grupo de substâncias heterogêneas. Nós vimos exemplos das estruturas, né? Bem diferente uma estrutura de outra. A classificação mais generalista distingue em lipídios apolares e polares. Uma classificação simplista, né? Os lipídios apolares ou neutros são ésteres de ácidos graxos com álcoois e incluem glicerídeos, sero, carotenoides, terpenoides e esteróis. Os lipídios polares são substâncias que, além da ligação éster do ácido graxo e álcool, têm outra função química. Então, os polares têm uma substância, além da ligação do ácido graxo, éster e álcool, tem outra função química. Então, são mais complexos: fosfolipídios, sebrosídeos, esfingolipídios. Outra classificação usualmente é utilizada divide os lipídios em simples, compostos, complexos e derivados. Os lipídios simples são aqueles que, por hidrólise total, dão somente ácido graxo e álcool, ou compostos, ou complexos, né? Porque contém esses grupos heteroátomos diferentes, como a gente viu no início. Além dos ácidos graxos e álcoois. Já os lipídios derivados são substâncias obtidas por hidrólise dos lipídios simples e compostos. Vamos ver a tabela. Aqui nós temos os lipídios simples, alguns exemplos: acilgliceróis e ceras, constituído de glicerol e ácido graxo. Ceras, ésteres de ácidos graxos mais álcoois de alto peso molecular, né? Então, conferem no óleo as presenças de ceras. São constituintes presentes na borra, que a gente vai ver a seguir. Lipídios compostos: fosfolipídios, glicerol, ácido graxo, composto de ácido fosfórico mais a base nitrogenada, tá vendo? O grupo heteroátomo vai trazer uma característica diferente para esse lipídio, né? Fazendo uma estrutura mais complexa. Nós podemos ver nas esfingomielinas, cerebrosídeos, gangliosídeos. Os derivados são esteróis, vitaminas lipossolúveis e carotenoides. As vitaminas lipossolúveis são são essenciais para o metabolismo do ser humano. Aí nós conseguimos a aquisição delas para o nosso organismo por meio da alimentação. Aqui nós temos uma tabela dos principais ácidos graxos insaturados. Bem, a cadeia consta com 16 carbonos, depois dos 2 pontos é a quantidade de insaturações. Então, C16, 2.1 quer dizer 16 carbonos e uma ligação dupla. Aqui nós temos um ômega 7, é o ácido palmitoleico. Está presente na gordura do leite e dos óleos. O ponto de fusão não apareceu nesse dado. O oleico C18, uma dupla ligação, constitui um ômega 9. Ácido oleico está presente onde? Óleo de oliva.
Uma dupla ligação, 18 carbonos, elaídico. Já aqui está presente na gordura animal, ponto de fusão de 45. Já o oleico, ponto de fusão de 16,3. Assim, nós temos os monoinsaturados com uma insaturação e aqui os poliinsaturados. 2 insaturações, 3 insaturações, 4, 5, 6. Então, quanto mais insaturações, nós vamos ver à frente, vai trazer uma característica que o ponto de fusão é menor e ele tem a característica de, em temperatura ambiente, ser líquido. Essa explicação, logo mais, a gente se confirma ela. Os lipídios recebem denominações de óleos, lipídios a temperatura ambiente e gorduras, sólidos a temperatura de 25 graus. Nós podemos ver alguns exemplos. O que chama de interessante aqui, uma gordura vegetal, nós temos a manteiga de cacau. E já para os óleos, o ácido láurico está presente no coco e no babaçu. Ácidos oleicos e linoleicos no algodão, no amendoim, no milho, no arroz, no dendê. A diferença entre óleos líquidos e gorduras sólidas, a temperatura ambiente dá-se pela proporção, então, de grupos saturados e insaturados, quer dizer, duplas ligações, presentes nos triacilgliceróis, já que são ácidos graxos, mais de 95% dos ácidos graxos, o peso molecular se remete à quantidade de triacilgliceróis. Então, quanto maior a quantidade de insaturações, mais líquido e menor o ponto de fusão.